Graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No projeto Leia a Bíblia comigo, nos encontramos no livro de Romanos, a carta de Paulo à igreja em Roma, capítulo 1, diz o texto sagrado. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido, por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo, a todos os amados de Deus que estais em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, dou graças a meu Deus mediante Jesus Cristo no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Em todas as minhas orações, súplicas, que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos a fim de repartir convosco algum dom espiritual para que sejais confirmados. Isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas, tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Obscurecendo-se-lhe o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si.
Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. O próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então, a carta aos Romanos, ao povo crente de Roma, Paulo escreve, e no primeiro capítulo, Paulo então traz essa revelação dessa praticamente uma maldição hereditária. A carta aos Romanos, ela tem como o tema central dela justificação pela fé. Ela é escrita pelo apóstolo tardio, o apóstolo Paulo, traz pontos principais, que todos os homens são pecadores, e que apenas o sacrifício de Jesus pode trazer a salvação. É no capítulo 1 que a gente tem a declaração de Paulo, que diz que não se envergonha do evangelho, porque o justo vive da fé. É no capítulo 1 que traz, a condição do homem pecador, sem a ausência de Deus, na vida da pessoa. Ela se entrega, totalmente à idolatria, quando a pessoa se entrega à idolatria, E o capítulo não poderia ser mais claro, versículo 23, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, Então, quando o ser humano se prostra na idolatria, não importa diante de qual imagem ele está prostrado, o que importa é o que a Bíblia diz, que por isso, versículo 24, Deus entrega tais homens à imundícia. Então há uma herança aqui, uma maldição hereditária permitida pelo próprio Deus às pessoas que se entregam à idolatria, que é uma herança de promiscuidade espiritual, A pessoa se corrompe, até mesmo nas suas relações íntimas, são corrompidas por essa maldição hereditária que é prostrar diante de uma idolatria. Então, quando a pessoa é idólatra, a sua descendência vai se prostrar à promiscuidade espiritual, à promiscuidade, vai se prostrar. Então, nós precisamos realmente ler a Bíblia com o coração pronto a praticá-la,
a compreendê-la, a entendê-la. E é interessante que nos 3 versículos, né? No verso 24, no verso 26 e no verso 28, a palavra é: Deus os entrega. Deus os entrega porque mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador. Adorando e servindo a criatura no lugar do Criador. Porque Satanás cega o entendimento da pessoa. Então a idolatria, ela traz uma cegueira espiritual. Aqueles que se prostram diante da idolatria estão obscurecidos, o coração é insensato, está obscurecido em seu próprio raciocínio, né? No versículo 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seu próprio raciocínio, obscurecendo-se o coração insensato. A idolatria traz isso. A própria pessoa fica com seu raciocínio conturbado, obscurecido, a pessoa não consegue enxergar que ela está diante de uma imagem da criatura no lugar do grande Criador, do Deus Todo-Poderoso. E por isso Deus a entrega às paixões, Deus a entrega ao pecado, Deus permite que essa pessoa se mergulhe totalmente nessa obscuridade, nessa insensatez. Né? Como pode adorar a criatura no lugar do Criador? Né? Como pode adorar a criatura no lugar do Criador? Não há nada que existe criado na face da terra ou no céu que pode manifestar quem é Deus de verdade, a sua glória, a sua majestade, não pode ser representada por nada. Não pode. Deus é grande demais. Ele não cabe numa imagem de escultura. Ele não cabe. Então, e aí, né, a partir do versículo 29, né, o que acontece? A ausência de Deus na vida da pessoa, acontece o que na pessoa? Porque é o próprio Deus que vira o rosto, o próprio Deus larga a pessoa, a deriva, o próprio Deus, é uma maldição. E ela é advinda do próprio Deus. Deus não aceita que a criatura que ele criou se prostre diante de uma imagem de escultura. Então, o próprio Deus entrega a pessoa para a injustiça. A ausência de Deus provoca no ser humano injustiça, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, calúnia. É insolente, é soberbo, é presunçoso, é inventor de male, é desobediente aos pais, é insensato, sem afeição natural, sem misericórdia. E por conta disso, a sentença de Deus para essas pessoas, é uma sentença de morte. Os que tais coisas praticam, versículo 32, não somente as fazem, mas também concordam com aqueles que fazem. Então, perceba o quão é destrutivo se prostrar diante de uma imagem de escultura, seja ela do que for. Por quê? Porque Deus não está ali numa imagem de escultura. Deus não pode ser representado por nenhuma imagem criada da face da terra ou do céu. É o segundo mandamento da palavra, né? A segunda lei, o segundo mandamento. Não farás para ti imagem de escultura, nem do que é em cima do céu, nem do que é embaixo na terra. Não farás, não prostrarás, não cultuarás. Êxodo capítulo 20, versículo 2 e 3 e 4. Porque Deus vinga a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração.
Fazer isso é aborrecer o próprio Deus e trazer essa herança de promiscuidade para a família, que traz a morte certa. A idolatria, na idolatria só tem uma coisa certa, a morte. Deus tem que ter misericórdia, né? Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, que a gente possa compreender esta verdade da palavra do Senhor. Querido Deus, amado Pai, nós te louvamos nessa manhã, Senhor. Obrigada pela tua palavra, obrigada pelo alerta da tua palavra, Pai. Nos ajuda, Senhor Deus, a poder compartilhar a tua palavra com todas aquelas pessoas, Pai, que de maneira errônea, Pai, tentam representar a tua majestade, a tua grandeza, por intermédio de uma imagem de escultura. Deus de poder e de graça, abre os olhos, Pai, de todas aquelas pessoas, Pai, que tentam te adorar, se prostrando diante de uma imagem de escultura, Pai. Nós pedimos, ó Deus, a tua misericórdia, Pai. Pedimos que o Senhor, do alto dos céus, venha sobre esta vida e possa, Pai querido, que essa vida possa ter os seus olhos abertos e que toda insensatez caia por terra, Pai. Todo raciocínio próprio, nublado, turvado, possa cair por terra em nome de Jesus e que os olhos possam ser abertos. Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós pedimos a Ti, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia, Pai, daqueles amigos nossos, Pai, dos nossos amigos, que ainda não compreenderam a verdade do Teu Evangelho, que ainda não compreenderam, Pai, a verdade absoluta da Tua palavra, da lei, da segunda lei espiritual, que é não prostrar, não cultuar diante de uma imagem de escultura. Nós pedimos a tua misericórdia, Pai. Pai, nós queremos colocar diante do Senhor as nossas vidas para viver o dia de hoje. Nos ajuda a viver o dia de hoje de forma, Pai, a adorar o Senhor em espírito e em verdade, a sermos verdadeiros adoradores, a sermos, ó Pai querido, pessoas, homens e mulheres, Pai, que amam o Senhor de todo o coração. Nos ajuda no dia de hoje, Pai. Eu peço a Ti, ó Deus, pelas nossas famílias, Pai, as famílias do projeto. Eu oro a Ti por essas famílias, Pai, que a verdade do Teu Espírito Santo, a verdade do Teu Espírito Santo, que o convencer do Espírito Santo possa alcançar cada família do projeto, Pai. Pai de amor, nós Te pedimos a Tua bênção sobre cada família, sobre cada criança que vai chegar. Pai querido, nós Te pedimos que o Senhor esteja inspira os nossos professores, a nossa equipe que vai trabalhar hoje, que o Senhor esteja inspirando cada pessoa, Pai. Pai de amor, nós entregamos ao Senhor o nosso dia, pedimos a Tua presença, o Teu poder, a Tua graça e a Tua misericórdia, Pai. Liberta, Deus, as famílias da idolatria, liberta as famílias, Pai, de todo o engodo, de todo o engano, Pai. Nós Te pedimos, ó Deus de poder, que o Teu Santo Espírito tenha acesso a cada família do projeto e que cada família, Pai, possa ser alcançada pelo poder libertador do Teu Espírito Santo, Pai. Nós oramos assim, Deus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.